Que se eu posso me definir, se tem algo que me define, é ser um cozinheiro de sopas de pedra. Eu sempre fui aquele jovem inquieto, empreendedor, que sem ter um tostão no bolso, falar inglês, ter formação acadêmica, uma pedra. Mas uma paixão enorme, uma vontade de empreender, uma vontade de mudar a realidade das coisas, foi o que sempre me motivou a desenvolver projetos que a grande maioria das pessoas julgava absolutamente impossível. Eu, na verdade, tenho que te dizer que eu adoro desafiar o paradigma do impossível. Para mim, essa é a maior motivação que eu tenho. E lá na minha infância, eu era um jovem tímido, inseguro, com muitas crenças limitantes. Você nasceu aonde? Eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Fui criado, né, e cresci no Rio de Janeiro. E, enfim, foi uma infância muito interessante de um avô comerciante português que me inspirou demais. Né? Eu gostava muito de participar dos almoços na famosa confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro, e escutar aquelas histórias dos comerciantes contando as suas bravatas, né? E aquilo me inspirava demais. Mas eu era esse cara, né, com muitas limitações, muitas crenças limitantes, muito tímido, né? E, enfim, tem um episódio muito engraçado, né, porque eu tinha sempre um problema, né, que eu faço questão de não perder esse problema, que é pensar grande, né? Porque pensar pequeno e pensar grande custa a mesma coisa. Então eu gosto de pensar grande. E eu ia na festinha, né, de aniversário dos meus amigos, tinha aquelas baladinhas, e eu tinha uma menina da minha classe que era o amor, assim, a paixão platônica da minha vida. A menina mais linda da escola. E eu, obviamente, naquela época, você tinha que convidar a menina para dançar. Convidar a menina para tirá-la para dançar. E o DJ lá tocando, não sei o quê. E aí eu, obviamente, tomei coragem, né? Foi um negócio absurdo. E pedi ela para dançar. E ela me deu um não sonoro, né? Porque, obviamente, ela era a mais bonita da escola. E eu era o ajeitadinho, que é o feinho arrumadinho. Então você imagina que ela queria tentar outras possibilidades antes do último, que seria eu, né? Aquilo foi um choque para mim tão grande. Eu fiquei tão, assim, deprimido com aquela rejeição, que eu, me envergonhado que estava, né? Fiquei lá do lado do DJ, porque não tinha o que fazer. Meus amigos caçoando de mim. As meninas dando risada. E aí eu fiquei do lado do DJ. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou, meu amigo, conversar não dá. Eu estou trabalhando, você não está vendo? Mas você pode me ajudar. E eu adorava, já na minha infância, mixar. Passava horas ouvindo música, mixando. E ele falou, você pode me ajudar aqui. Bom, para fazer essa longa história curta, eu não só ajudei, mas me tornei o DJ mais bacana da escola. E aí eu percebi que eu podia ativar minha autoestima e ganhar a confiança que eu não tinha ainda reconhecido. E aí eu entendi uma coisa muito importante na minha vida e que eu carrego até hoje, é que você só vai conseguir ter sucesso se você ativar a felicidade dos outros. Se você der propósito para a vida dos outros, se você trouxer alegria para os outros, seja o que for que você faça. Se você não conseguir responder o porquê você faz alguma coisa e o teu porquê não ativar os outros, não vai durar muito. Se você faz alguma coisa só porque você quer ficar rico e famoso, não vai se sustentar. E ali eu entendi numa brincadeira de criança, que eu era um regente, um maestro daquela festa. E eu me lembro que era o hit naquele momento, era Lança Perfume da Rita Lee, e foi a primeira festa que eu fiz sozinho, lá no Arpoador, na casa de um grande amigo meu. E eu me lembro que quando a música chegava no refrão, Lança Perfume, eu tirava 100% da música, e as pessoas eufóricas continuavam cantando. E depois de alguns segundos eu voltava com a música, e eles estavam no mesmo ponto, e aquilo gerava uma euforia. Então eu me percebi um maestro daquela orquestra de pessoas que estavam felizes. Então, ali eu conquistei essa autoconfiança. E essa autoconfiança foi me dando a base para eu poder ousar ainda mais nas minhas iniciativas que eram consideradas uma loucura. Por exemplo, quando eu leio numa revista de moda a história extraordinária do John Casablancas, o fundador da Elite, e aquelas modelos maravilhosas da Elite. E eu pensei, o Brasil não tem uma agência dessas. Eu tinha conhecido a Luísa Brunet fazia pouco tempo e vi que ela estava num conflito com a Dijon, numa guerra judicial de marcas registradas impropriamente. Eu falei, mas como uma modelo dessa não tem uma agência internacional? Tem um problema, tem uma oportunidade. E aí eu falei comigo mesmo, vou ser sócio do John Casablancas. Só tinha 3 probleminhas naquele momento.
não falava inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda e não tinha um tostão. Isso você tinha quantos anos de idade? 19. Cara, molecão de tudo. E aí eu peguei, vocês podem imaginar que não tinha Google, né? Não tinham inventado a internet ainda, o Google muito menos. Não deu pra chamar ele no LinkedIn. Não tinha LinkedIn do John Casablanca, muito menos o Instagram. E aí eu peguei, eu percebi que na revista tinha uma reprodução de um pôster da agência com aquelas fotos das modelos, e ali tinha o logotipo, o endereço, o telefone e o Telex, meu amigo. No dia seguinte, peguei, ampliei aquela página, consegui extrair o número do Telex, pronto, Google, da época das pedras, da Idade das Pedras. E mandei um Telex para o homem, que obviamente eu tive que pedir para um amigo traduzir. Bom, foram vários Telexes, foram várias noites e dias de muita ansiedade, até que o cara falou, olha, vamos marcar uma reunião. Escute, quanto tempo levou isso daí? Até você começar a mandar mensagem e a mensagem... Ah, meu amigo, uns bons, sei lá, 3, 4 meses. Nossa. Eu gosto de questionar isso porque o jovem de hoje acha que as coisas têm que desiste ser muito rápido, né? Desiste rápido. Eu sempre pergunto porque ninguém tem noção o que era isso antigamente, né? Não, e aí começou uma outra jornada. Como é que vai para Nova York se não tem dinheiro? Aí eu descobri que a DHL, que é essa grande empresa de transporte de documentos, estava chegando no Brasil e como ainda estava chegando, tinha uma política informal. Ela convidava jovens universitários que tinham interesse de fazer a viagem, então levava no espaço de bagagem os malotes, só podia viajar com a mala de mão e tinha que ficar uma semana lá. Então presta atenção, não tinha cartão de crédito internacional nem dinheiro para ficar no Plaza. Então era o seguinte, já arrumei um trabalho para ser courier da DHL, porque o diretor-geral adorou a minha história, eu fui lá conversar com ele, ele falou, tá tudo certo, você vai ser meu courier número 1, mas vai me convidar para os concursos da agência assim que esse negócio der certo e vai dar certo. E ele me deu esse incentivo. E foi muito bacana. E aí eu viajava para Nova York como courier, né? Ficava no YMCA, que é aquele hotelzinho de estudante, com banheiro comunitário. Mas posso dizer uma coisa para vocês. Se eu fui o único sócio do Donald Trump, eu também fui o único courier a viajar de primeira classe na Varig. Porque eu chegava mais cedo lá no gate, lá no JFK, e o gerente da Varig me perguntou, mas por que o senhor chega tão cedo, né? Aí eu expliquei, né, a história toda. Ele falou, não, eu tenho que te pedir uma gentileza. Falei, claro. Minha filha fez umas fotos e está me enlouquecendo, porque ela fez um book que quer ser modelo. Bom, parênteses, não tem um pai e uma mãe que não acha que sua filha vai ser a próxima Gisele Bündchen, né? Sim. Bom, fecha parênteses. Ele falou, você faria a gentileza, sem me prometer nada, de levar as fotos para que alguém possa avaliar? Falei, na próxima viagem está feito. Ele falou, então eu quero lhe dizer o seguinte, a partir de hoje, inclusive nesta noite, você só viajará de primeira classe. Uau, então, que top, sem cara. dinheiro, sem nada. Sem nada, mas eu vivi aquela experiência. Então você imagina, como dizia o John Casablanca para mim, falou, Belino, a pessoa tem que ter mente milionária, tem que pensar como rico. Não quer dizer que você tenha milhões na sua conta, mas se você não tiver a atitude e pensar de forma próspera, você pode resultar em ser um miserável, um cara pobre de espírito, com dinheiro na conta. E tem muita gente assim. Então ele me deu, isso foi a minha realmente... Essa foi sua virada de chave. Foi virada de chave. Mudar o mindset. Zanon, virada de chave e assim... matrícula da escola da vida, que eu nunca mais saí, entendeu? E que é um grande projeto também que eu faço. Mas enfim, só para concluir rapidamente aqui, então eu fiz isso, deu certo, eu disse não a todos os nãos que eu escutei ao longo desse período, fui à luta, assinei um contrato que parecia uma maluquice, porque o homem queria me vender uma franquia, para quem viajava de graça, ficava no MCA, queria me vender uma franquia por $20 mil para fazer o concurso no Brasil. Não, e $20 mil, se a gente trazer para valor presente, a gente está falando de 200, tá falando de R$1 milhão. Vai, vamos resumir aí. Pode milhão ser. de reais. Então presta atenção, era 20 mil, tá? Que ele queria pelo direito, por me dar o direito de realizar o concurso no Brasil. Calma, depois tem todas as despesas, é só a licença. Você está autorizado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas então, John, por que a gente não faz o seguinte? A gente já está no Brasil, pega o vizinho lá, Argentina, que tem mulheres muito bonitas, e fazemos uma final em Punta del Este, que é o balneário, assim. Ele falou, pô, você é atrevido, ambicioso. Vou fazer um pacote com você. Em vez de te cobrar 60 mil, só vou te cobrar $50 mil. Falei, querido, para quem não tem um tostão, $50 mil ou 20 dá igual. Vamos assinar o contrato de $50 mil.
Bom, querido, para te dizer que eu voltei para o Brasil, bati na porta de todas as agências de propaganda, clientes em potencial, patrocinadores, e quero te dizer que, contrariando todos aqueles que disseram que eu era um louco, eu encontrei, depois de ouvir muitos nãos, o Nelson Alvarenga, meu padrinho, querido amigo, dono da Elos, que assinou um cheque de $1 milhão Uau! para comprar os direitos Olha. exclusivos Chega a arrepiar, cara. do concurso da Elite, que em 1988 eu realizei a primeira edição aqui no Brasil, com uma campanha criada pelo Nizam, que me fez um freela, meu amigo que trabalhava na WGGK, não era nem W Brasil ainda, como redator. E a campanha chamada Você Pode Virar Moda, Elos Looking, The Look of the Year. E no dia 8/8 de 88, no Golden Room do Copacabana Palace, esta criatura inaugurou a primeira edição do concurso que veio a lançar, anos seguintes, a Gisele Bündchen. Uau! Então, assim, essa eu acho que é uma experiência, uma reflexão e uma inspiração para quem nos assiste, de dizer o seguinte: não tem sucesso fácil, não tem enriquecimento fácil. Tem que saber gerenciar não, tem que saber gerenciar frustrações, tem que entender que tem que ter um porquê que a gente faz uma coisa. E nessa busca dos porquês, só para entrar num segundo ponto que eu acho que é muito valioso aqui para contribuir com vocês, é que eu estava em Nova York na Semana de Moda, logo no início essa minha carreira de jovem empreendedor, e eu vejo na vitrine do Ralph Lauren uma camiseta com um símbolo azul do câncer de mama. E eu fui lá e perguntei por que vocês estão fazendo isso. E eles disseram, porque aqui na América 7 em 10 mulheres desenvolvem potencialmente o câncer de mama. E a indústria da moda e os ícones da moda decidiram fazer um movimento para chamar a atenção de que a mulher pode se empoderar, fazer um autoexame e aumentar em 90% a chance de sobrevivência. Comprei 2 camisetas, vim para o Brasil, fui para Blumenau, falei com o Fábio Hering, falei, vou fazer essa campanha aqui. E escutei muitos conselhos para não fazer. Porque não ia dar certo, porque ia vender pouca camiseta, porque se na América vendia 600 mil, aqui ia vender 60 mil e não ia fechar a conta. E quero dizer, se eu tivesse escutado os conselhos dos ditos especialistas, não podia te dizer a alegria que eu sinto em poder cada vez contar que aquela ideia virou uma iniciativa que promoveu 14 milhões de camisetas só no Brasil. Uau! E esse negócio seu da Elite gerou quantos milhões ao longo dos anos aí? Quanto de receita, se puder abrir assim, mais de tanto, só pra galera ter uma ideia assim. Pra quem não tinha $50 mil. Para quem não tinha $50 mil, eu posso te dizer que nesse, sei lá, o ciclo que eu fiquei lá diretamente, que foram 6 anos, mas certamente mais de $15 milhões. Uau! Só das comissões que geravam, né, as modelos brasileiras no exterior, eu te diria que no final eram quase $10 milhões por ano. Uau. Das comissões que elas produziam. Então, foi um negócio importante, a agência se consolidou como uma das maiores dentro do grupo das agências da Elite.